O nome, Pai, para te agradecer por esse privilégio que o Senhor tem nos dado nesta noite, Pai, de ouvir a tua santa e poderosa palavra, que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada. Aonde minha voz chegar, meu Deus, aonde, meu Deus, esses louvores alcançar ouvidos que estão tapados, que sejam destapados pelo poder da tua palavra. Aonde minha voz chegar, meu Deus, que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa tocar e converter corações, ó Deus. Em nome de Jesus, te louvamos e te glorificamos em nome de Cristo Jesus. O que crê, diga amém. E a Deus toda a glória. Pode sentar, amados. Aleluia. Queridos, o autor aos Hebreus, quando escreve esse capítulo 3, esse capítulo 3 ele fala sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Perdão. Mas nós queremos apenas do versículo 7 em diante. Obrigado. A partir do versículo 7, eu queria citar alguns versículos com vocês, para nós aprendermos juntos. Que aqui no versículo 7 até o versículo 11, o texto diz que nós devemos ouvir a voz do Senhor, que nós devemos ouvir a voz de Cristo, que nós devemos buscar essa palavra salvífica, salvadora, essa palavra que transforma corações. O versículo 7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação do dia da tentação do deserto. O autor aos Hebreus está trazendo uma narrativa, uma história que aconteceu no deserto, quando os israelitas saíram do Egito e que partiram em busca, em direção a Canaã. E aí, um período de 40 anos, esses homens no deserto, esses homens caminhando, esses homens rodeando, esses homens dando volta pela sua desobediência, porque a distância que eles deveriam percorrer era questão de meses, mas por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa da avareza, por causa da provocação, Deus permitiu que esses homens ficassem 40 anos andando no deserto. É por isso que o Espírito Santo diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, queridos, hoje nós precisamos realmente abrir o nosso coração. Nós precisamos abrir e ser sensível à voz do Espírito Santo às nossas vidas, porque Ele tem chamado todos os dias uma igreja santa e imaculada para morar um dia com Cristo no céu. E nós precisamos, igreja, ouvir a voz do Espírito Santo. Não endurecer o coração, mas ouvir a mensagem que Cristo tem para a igreja dele. Ouvir essa mensagem, amados. Não endureça o teu coração. Não permita que o inimigo tape os teus ouvidos para que você não entenda a mensagem da cruz de Cristo. E o Espírito Santo diz: não endureçais os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto. Aqueles homens endureceram o coração. Aqueles homens ficaram anos e anos no Egito, sendo escravos, sendo massacrados, sendo judiados, sendo humilhados por Faraó. E no dia que Deus levantou Moisés para guiar aqueles homens no deserto, aqueles homens saíram, aquelas pessoas saíram em direção à terra prometida. Mas quando eles saem, eles já sentem saudade do Egito, já querem voltar. O primeiro milagre que eles viram foi o mar se abrir. O mar se abriu e aqueles homens passaram em terra seca.
E aí Deus começou a cuidar deles logo após a travessia do Mar Vermelho. Deus começou a trazer o mantimento. Deus começou a trazer o maná, a água, a roupa que não se desgastava, o sapato que não estragava. De dia, aquela coluna, aquela nuvem sobre eles protegendo do sol. E à noite, todos nós sabemos que o deserto é um frio danado. Existiu uma coluna de fogo para aquecer aqueles homens do deserto. Mas eles não se contentaram com isso. Esses homens estavam murmurando, esses homens estavam se queixando, esses homens estavam reclamando contra Moisés. E Deus, vendo a dureza daquele coração, Deus vendo aquele coração duro, Deus decide deixar aqueles homens no deserto até que aquela geração padecesse, até que aquela geração morresse, até que aqueles homens morressem de velhice, de doença, de alguma coisa. Mas eles não tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. Devemos ouvir a voz do Senhor nessa noite, igreja. Devemos ouvir a voz de Cristo nessa noite e falar aos nossos corações. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Porque Deus tem falado aos nossos corações todos os dias. E quantos de nós temos endurecido o coração e não temos dado ouvido à palavra de Deus e praticado ela? Quantos de nós temos ouvido, mas não temos praticado, não temos obedecido? Você veja que o texto diz que esses homens padeceram no deserto porque não obedeceram a mensagem que Moisés estava dando para eles através de Deus. Essas pessoas padeceram, irmãos. Era uma viagem de poucos meses, mas porque murmuraram, porque não aceitaram, porque não quiseram, estava comendo reclamando, estava aquecido reclamando, a roupa não se acabava, não se rasgava, não se desgastava, reclamando. Os sapatos não se desgastavam, estavam reclamando, murmurando, reclamando. E aí Deus teve que agir de uma forma diferente. Já que vocês não querem seguir Moisés, já que vocês não querem seguir a orientação do líder Moisés, vocês vão padecer nesse deserto. Então Deus fez com que esses homens ficassem 40 anos, irmãos, andando naquele deserto. 40 anos é muito tempo. 40 anos é tempo demais, aqueles homens naquele deserto, fazendo cabanas. Andava um trecho, parava, fazia cabana, fazia aquelas barracas. Mas Deus cuidando a si mesmo de cada um deles. Mas eles murmurando, eles reclamando. E quantos de nós temos murmurado durante a semana, durante o dia, durante o mês? Murmurando porque estamos no emprego ruim, murmurando porque estamos numa cama ruim, murmurando porque aquela comida não está boa, murmurando porque alguma coisa aconteceu. E Deus olha para mim e para você e diz: olha, será se você vai ter que passar pelo deserto também para poder aprender, para poder não murmurar? Porque se nós olharmos um pouquinho para trás, nós vamos ver pessoas com mais dificuldade do que nós. Nós vamos ver pessoas que estão passando lutas pior do que nós. Às vezes você acha que a sua luta, o que você está passando é difícil. Mas se você olhar para o teu lado, você vai ver que tem pessoas passando pior do que você. Hoje você tomou um café, hoje você almoçou, talvez até jantou já. Mas tem pessoas que hoje nem um café da manhã tomou. Não é porque está em jejum, é porque não tem. Talvez hoje você cochilou um pouquinho na tarde, numa cama macia, confortável, um ar-condicionado. Mas tem pessoas que hoje teve que dormir no chão porque talvez a cama quebrou. Talvez o ventilador quebrou, talvez a pessoa não tem ar-condicionado. E mesmo assim, passa glorificando a Deus. Essas pessoas tinham tudo, irmãos. Estavam no deserto, Deus cuidava de todos. Deus estava cuidando daquele povo que fez uma promessa para sair do Egito, para entrar na terra prometida. Mas esses homens não quiseram. Esse povo murmurava.
Versículo 9, olha o que diz: onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Então você veja que o texto está dizendo que esses homens viram a obra de Deus por 40 anos. Deus cuidando de cada um deles, irmãos. E Deus também tem cuidado da gente, irmãos, reclama o dia. Deus tem cuidado de nós. E sabe qual é o segredo? É não murmurar, é não reclamar, é não se queixar. O segredo, irmãos, é você passar na prova glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque Deus conhece o coração do homem. Enquanto você às vezes murmura sem motivo, aí Deus fala: poxa, você está murmurando sem motivo? Olha para o teu lado, tem pessoas que estão pior do que você e não está murmurando. Versículo 10: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Irmãos, toda vez que erramos, toda vez que negligenciamos, toda vez que não aceitamos a correção de Deus, todas as vezes que nós não aceitamos a mensagem do Evangelho, nós estamos errando contra Deus. Todas as vezes, amados, que nós não aceitamos a orientação bíblica, nós estamos errando contra Deus. Porque o versículo está dizendo: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Precisamos conhecer o caminho do Senhor, igreja. Precisamos conhecer a vontade do Senhor, que é sempre boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes Deus precisa corrigir eu e você em alguma situação do dia, da semana, do mês, para que nós possamos nos consertar diante dele, igreja. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo falar aos nossos corações. Ontem a irmã Ivone esteve no hospital, ficou quase que o dia todo, né, irmã Ivone? Mas o irmão Nelson chegaram já de noite. Mas estão aqui firme e forte com o Senhor. Estão aqui buscando a presença de Deus. Estão aqui crendo que o Senhor está no controle da vida deles. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. É buscar o Senhor enquanto há tempo. É ouvir a voz do Senhor enquanto podemos ouvir, enquanto podemos se curvar diante dele e receber, aceitar como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador das nossas vidas. Ao versículo 11 diz: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Deus prometeu que esses homens não entrariam no repouso dele, nem na terra prometida e nem no céu, porque Deus não aprova e detesta pessoas que murmuram, pessoas que se queixam sem motivo, irmãos. Nós não temos por que murmurar, nós não temos por que reclamar. Nós estamos vivos, nós temos uma casa, nós temos uma família, nós temos um lar. Por que murmurar, reclamar do que, irmãos? Aí você olha para o lado, tem uma cadeira de roda. Você olha para o outro lado, a irmã Thelma deixou dela lá na cadeira, lá também doente. Aí você está perfeito, cheio de saúde, e reclamando, murmurando. É por isso que Deus não autoriza nem aprova essas condutas que, quando parte da gente, irmãos, aí Deus fala: olha para o lado para você ver. Olha para o lado para você ver. Por que você murmura? Você tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos. Você é perfeito. Você está vivo, você está de pé. E murmurando, irmãos. Não faça isso. Deus se agrada de pessoas tementes e pessoas que realmente têm um propósito de querer morar no céu com Ele. Mas sem murmurar, sem reclamar.
É por isso que o versículo 11 diz: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amados, esses homens não entraram na terra prometida, ficaram no deserto. E também não entraram nas mansões celestiais, que é o céu. Versículo 12: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, ou um coração incrédulo e infiel, para se apartar do Deus vivo. Estou vendo a correndo lá na rua, lá tem alguém olhando ela, lá tem, né? Então, irmãos, é isso que Deus está falando. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração incrédulo, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Deus, Ele não quer ver em nenhum de nós um coração incrédulo, um coração que não crê, um coração murmurador, um coração infiel, um coração avarento. Deus não quer ver isso na gente, irmãos, porque Deus nos deu fôlego de vida, nos deu o Espírito Santo dele. Deus nos deu amor, Deus nos deu a paz, Deus nos deu alegria, Deus nos deu uma vida para servir a Ele em espírito e em verdade. Ao versículo 13 diz: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha o que o autor aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo que nós temos que exortar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O autor está dizendo: olha, exorta esse irmão que está do teu lado, exorta essa irmã que está do teu lado, todos os dias se for preciso, todo instante se for preciso. Exortar, irmãos, é corrigir, é orientar. Talvez o meu irmão está indo por um caminho errado, cabe a nós exortar esse irmão: irmão, esse não é um bom caminho para você. Cuidado com as companhias que você está tendo, cuidado com os relacionamentos que você está tendo, cuidado com o que você está se aproximando, para que você não caia no engodo de Satanás. É por isso que o texto está dizendo: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. É por isso que ele está dizendo: não endureça o teu coração, porque às vezes você está sendo orientado, você está sendo exortado, mas a dureza do teu coração não consegue enxergar, a dureza do teu coração não consegue ver, mas lá na frente você vai saber e vai passar pelas consequências. Todos que não obedecem passam por uma consequência, irmãos. Todos que não obedecem a exortação, ele tem uma consequência lá na frente. Todos. É por isso que nós temos que exortar uns aos outros, orientar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, trazer para o caminho aqueles que querem às vezes se afastar do caminho, buscar, trazer de volta, falar, conversar. Porque, amados, aqueles que não são exortados, a dureza pelo engano do pecado vai entrar no coração dessa pessoa. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Exorte, irmãos. Se possível, exorte, converse, oriente, aconselhe, dê um conselho bíblico, um conselho digno, um conselho realmente que a pessoa vai refletir. Mas infelizmente tem uns que não aceitam conselho, tem uns que quebra a cara para depois reconhecer, mas já foi tarde demais. Ao versículo 14 ele diz: porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo. Hoje nós somos a igreja de Jesus Cristo. Hoje nós nos tornamos participantes do corpo de Cristo. Nós não podemos, ninguém consegue ser uma igreja em casa.
Ninguém consegue ser igreja sozinho. Ninguém consegue ser igreja separado da comunhão dos demais. Não adianta você dizer, não, eu sou igreja, estou na minha casa. Não, irmão, você não consegue ser igreja na sua casa. É igual, sabe aqui, essa flor. A alma cortou essa flor. Amanhã, se você vier aqui, está tudo no chão. Porque ela não consegue ser mais essa árvore quando ela foi cortada da matriz. Ela não consegue ser mais a mesma árvore. Amanhã vai jogar fora. Porque ela vai estar murcha, já está murchando. Essas flores bonitas vão cair. Assim é o ser humano longe da comunhão da igreja. Ele não consegue ser igreja. Ele não consegue, porque ele está fora da videira que é Jesus Cristo. É por isso que o autor está dizendo, porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. Nós só vamos estar em Cristo e vamos ser participantes se nós continuarmos até o fim em Jesus Cristo. Aí nós seremos participantes do corpo de Cristo. Nós só somos igreja se nós estivermos juntos, na mesma videira. O que é que João capítulo 15 fala? Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem está em mim ou nele, esse dá muitos frutos. Essa árvore já não vai dar mais fruto porque foi cortada. Vai murchar e vai morrer e vai secar. Assim é o cristão. Se ele se afastar da comunhão de Cristo, ele vai murchar, vai secar e vai morrer. Agora preste atenção. Quando você está no culto, congregando com a igreja, que somos nós, a igreja não é isso, a igreja é isso, é pessoas, você veja que é diferente. Quando você está em casa, mas eu vou assistir um culto em casa, é diferente. Eu vou ouvir uma mensagem em casa, é diferente. Porque a igreja do Senhor está aqui, reunida, juntas, na videira que é Cristo, ouvindo a mensagem do Espírito Santo, no calor, no avivamento. Isso é a igreja quando nós nos reunimos. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Queridos, você está ouvindo hoje a mensagem do Evangelho de Cristo. Não endureça o teu coração. Hoje você está ouvindo, e já foi falado pela segunda vez em outro versículo. Versículo 8 e versículo 15. Não endureça o teu coração ao ouvir a voz do Espírito Santo, a mensagem de Deus. Não endureça o teu coração, igreja. Não endureça o teu coração para essa mensagem. Mas receba essa mensagem com agrado no teu coração. E diga para o Espírito Santo, eu quero realmente ser tocado, eu quero te conhecer, eu quero sair daqui transformado pelo poder da tua palavra. Pelo poder do Evangelho de Cristo, que transforma, que limpa, que renova, que restaura. Esta é a mensagem salvadora do Evangelho. Versículo 16. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então quer dizer que uma boa parte foram obedientes ao Senhor, obedeceram Moisés e até o fim chegaram na terra prometida. Diferente de alguns que murmuraram, que não aceitaram, que não quiseram e morreram no deserto. Ficaram no deserto. Versículo 17. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Você está vendo aqui? Por que
17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Deus se indignou com aquelas pessoas que não aceitaram a mensagem. Deus se indignou com aquelas pessoas que não quiseram obedecer à voz de Moisés. Deus se indignou com aqueles que não estavam contentes com o que estava acontecendo. E você acha que é diferente hoje no meio da igreja? Deus, às vezes, amados, não fica contente por causa de atitudes nossas, comportamentos nossos, porque desprezamos o Senhor todos os dias, porque não queremos essa mensagem, porque não queremos uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, de arrependimento, não queremos a mensagem bíblica para os nossos corações. Deus, Ele fica indignado, amados. Mas a Bíblia diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dEle, a glória dEle, a presença dEle, o Espírito dEle, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas quando nós entramos aqui e falamos, Senhor, eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar para a minha vida, eu quero te conhecer de verdade, eu quero buscar o Senhor, eu não quero somente as tuas mãos, eu não quero somente as tuas promessas, eu não quero somente as tuas bênçãos, não, eu quero conhecer o Senhor no meu íntimo, no meu coração, eu quero viver o Senhor todos os dias na minha vida. Ao versículo 18: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Mais uma vez aqui, o autor aos Hebreus está dizendo que aquelas pessoas que foram desobedientes não entraram no repouso, não viram a terra prometida, não receberam a graça de Deus, não tiveram o privilégio de pisar em Canaã, não tiveram o privilégio de pisar na terra prometida, aonde mana leite e mel, por causa da desobediência. Aí eu faço uma pergunta para vocês: será que nós vamos perder o repouso por causa de pecado? Será que nós vamos perder a salvação por causa do pecado? Será que nós vamos deixar a nova Jerusalém celestial por causa da desobediência? Será que nós vamos, amados, perder a nossa salvação porque nós não estamos acreditando nessa palavra? Será que nós vamos deixar de entrar no céu por um capricho nosso, que nós queremos ainda curtir mais um pouquinho, nós queremos aproveitar mais um pouquinho? Aqueles homens acharam que queriam fazer do jeito deles, mas não deu certo, porque Deus estava cuidando deles, assim como está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da igreja dele, nos quatro cantos dessa terra. Deus está cuidando da igreja dele, espalhada nesse planeta, igreja. Existem homens e mulheres que são fiel a Deus. Nos quatro cantos desse planeta tem irmãos nossos agora, pregando a mesma mensagem, o mesmo evangelho. Tem irmãos nossos agora que está com os ouvidos atentos, o coração aberto para receber essa mensagem. Tem irmãos nossos agora em países aí agora que estão em um porão, que estão em algum buraco, em algum lugar, porque a Bíblia é proibida, mas eles estão ali se alimentando da palavra. Tem país que quando chega uma Bíblia dessa aqui, é rasgada as folhas da Bíblia e passado para cada um uma folha da Bíblia, porque não tem Bíblia para todo mundo. E todo mundo pega uma Bíblia, rasga uma folha, rasga outra e vai entregando, e aquelas pessoas ficam cheias do Espírito Santo, com alegria na alma, porque o Evangelho chegou ali. E é isso, igreja, que nós temos que fazer: receber esta palavra com alegria, buscar essa palavra com alegria, viver essa palavra todos os dias da nossa vida. Não endureça o teu coração nessa noite. Não deixe o inimigo roubar essa semente que está no teu coração nessa noite. Não faça como aquele homem que saiu a semear. Uma parte caiu na beira do caminho, as aves do céu vieram
outras caíram no meio dos espinhos, outras no meio dos pedregais, outra caiu numa terra dura, mas uma caiu numa terra boa. E que essa terra boa seja o teu coração nessa noite. Que essa terra boa seja a tua vida nessa noite. Que você saia daqui regozijando com essa palavra e dizendo: Espírito Santo, eu não vou endurecer o meu coração. Espírito Santo, eu quero essa mensagem. Espírito Santo, eu quero essa palavra. Espírito Santo, eu quero ser bênção aonde eu chegar. Espírito Santo, eu quero ser avivado o tempo todo. Aleluia! É isso, igreja, que nós temos que fazer. Não endurecer o coração como aqueles homens endureceram. Nós não temos motivo para endurecer o coração. Nós não temos motivo para murmurar. Não murmure, irmão. A tua saúde não está boa? Não murmure, glorifique a Deus. Porque para onde você vai não tem doença, não tem choro, não tem dor, não tem câncer, não tem nada, irmãos. Não tem cadeirante, não tem nada. Para onde nós vamos é um lugar de gozo, de alegria, de bênção. Aí eu lembrei daquele hino: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, mas todos estão cheios de amor. Absoluta. Aleluia. Vou buscar. Aleluia. Irei para essa linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de toda a cidade a Ele me louvar, e o céu muita saudade, e lá hei de ver, ó que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus, igreja. No céu não entra pecado, igreja. Aleluia, oh coisa gostosa, irmãos. Aleluia, é isso, irmãos. Para onde nós vamos, é isso que a irmã Alexandra cantou agora. Nós estamos nos preocupados com o quê? Com dor no pé. Irmã Chile, o teu pé vai estar bem lá na glória. Aleluia. Irmãos, vamos nos preocupar com a nossa salvação. O pé dói, mas para onde você vai, não vai ter dor. Irmãos, vamos passando nessa prova glorificando a Deus. Talvez seja um espinho na tua carne, talvez seja um espinho na carne, mas vamos glorificando ao Senhor, igreja. Para encerrar, ao versículo 18 diz: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Muitos não entraram por causa da sua incredulidade. Irmãos, Deus olha para o nosso coração nessa noite e olha, e Ele vê se nós temos um coração sincero, fiel, honesto, bondoso, ou o nosso coração é um coração incrédulo. Deus olha para nós e fala assim: essa pessoa tem um coração fiel a mim, tem uma vida devota a mim, que me ama, que está passando por essa luta dando glória a Deus, que está passando por esse deserto crendo na vitória, que está passando por tudo isso exaltando o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. É isso, irmão Nelson, que nós temos que buscar. Essa comunhão com Deus. Deus não aprova os murmuradores, Deus não aprova os incrédulos, mas Deus aprova aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, por tentações, por problemas, mas glorificando a Deus. Olha a luta que Moisés tinha com essa multidão de gente no deserto. Uns criticando, outros reclamando, outros murmurando, e ele marchando. E ele conduzindo aquele povo.
em obediência à vontade do Senhor. E assim tem que ser a nossa vida, igreja. Vamos ser obedientes à palavra de Deus. Vamos ser obedientes à voz do Espírito Santo. Talvez você tenha que passar por isso. Talvez você tenha que passar por isso para você amadurecer, para você crescer, para lá na frente você poder dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé um pouquinho, queridos, para nós participarmos da ceia, em nome de Jesus. Mas antes, nós vamos louvar o hino desse livrinho aqui, o 124. Aleluia. Porque dele e por ele são todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus.